Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Mecanismos de Board Games e hoje vamos falar sobre um dos mecanismos mais antigos de todos e é o Grid Movement, ou movimento em grelha. Este é um dos mecanismos que se pode encontrar na maioria dos jogos de tabuleiro, que pode-se dizer clássicos e em muitos RPGs. E vamos já começar aqui, como sempre, com uma pequena descrição mais detalhada do que é este mecanismo de Grid Movement ou movimento em grelha. Grid Movement ou movimento em grelha é um mecanismo utilizado em jogos de tabuleiro que envolve movimentação de personagens, miniaturas ou peças de jogo ao longo de uma grelha ou malha de células. Essa grelha pode ser bidimensional ou até tridimensional, dependendo do tipo de jogo e da complexidade do design, e pode ter vários formatos de células, normalmente quadradas, mas também hexagonais, circulares e até outros formatos mais complexos. Então, como está aqui a dizer e foi muito bem dito, então temos duas características muito importantes deste mecanismo. Primeiro de tudo, a existência de uma grelha, que pode ser ou não simétrica. E sendo uma grelha um conjunto de células de casas, e a segunda parte será o movimento de uma peça ou peças nessa grelha, e é esse o mecanismo que prefaz basicamente o Grid Movement, movimento de grelha. E como disse logo no início, este mecanismo é possivelmente o mecanismo mais antigo ou um dos mais antigos de todos. Porquê? Jogos como o Senet no Antigo Egito, como o Royal Game of Ur ou o jogo real de Ur, da Mesopotâmia, são jogos com milhares e milhares e milhares de anos. Portanto, já este movimento de grelha existia e era a base destes jogos. Evoluiu, continuou a evoluir com outros jogos que também utilizam o movimento de grelha e talvez chegando ao seu epítome de jogos clássicos do movimento de grelha no xadrez, é verdade, e nas damas, com certeza, nas várias variantes de damas que existem por todo o mundo, e no xadrez, que foi então foi e continua a ser um dos jogos emblemáticos de todos. Por isso mesmo, todos estes jogos houveram esta evolução que depois continuou a partir daí até aos dias de hoje, passando inclusivamente por uma parte mais moderna, por exemplo, em jogos de wargames e RPGs, jogos de tabuleiro, jogos de mesa do estilo RPG, que utilizavam então grelhas hexagonais ou quadradas para fazer a movimentação das miniaturas de forma a fazer um jogo mais tático. Tudo isto veio a evoluir, inclusive nos próprios videojogos, também começou a premiar esses videojogos, mas dentro dos board games continuou a evoluir até aos dias de hoje, onde há N jogos, não só jogos abstratos derivados e muito inspirados em jogos como o xadrez ou a dama, como o que vale, como a série GIMP, etc, que têm todos então um movimento de grelhas, como próprios jogos que outros tipos de jogos modernos que utilizam este tipo de movimento e este tipo de grelha. E claro, na sua evolução, estas grelhas evoluíram também, não só dando um aspecto tridimensional com níveis de movimento, isto é, não só restringindo-se a um nível mais baixo, como um jogo de wargame normalmente, que apesar, como um jogo de xadrez ou de damas, a um nível só, como conseguindo ter vários jogos em altura, como o Heroescape, por exemplo, miniaturas que tinham várias alturas, e outros jogos que também utilizam esse movimento em altura e em níveis. Já vamos ver um deles inclusive.
as próprias grelhas deixaram de ser só simples quadrados, portanto compostas só por quadrados, e começaram também a evoluir para outros formatos. Por exemplo, o Dungeons & Dragons, o RPG, utilizou logo muito a parte e muitos jogos de Wargames utilizaram logo o hexagonal, como uma grelha hexagonal, para fazer então também os movimentos, porque poderiam ser virados não só para a frente, como para trás, para a esquerda e para a direita, mas também nas outras formas de movimento em termos diagonais. Portanto, uma forma mais fácil de fazer um movimento diagonal, porque retangular, na verdade, o movimento através de quadrados, o movimento diagonal pode não ser muito natural, assim se possa dizer. Portanto, os hexágonos entraram mais nessa parte de fazer os movimentos diagonais. Mas existem outros tipos, triangulares, circulares e até retangulares. Portanto, existem vários tipos de grelhas com células de formas diferentes que fazem vários tipos de movimentos diferentes. No que diz respeito ao movimento, este movimento tirou um pouco o freeform de alguns jogos, por exemplo, do Wargames, onde usávamos, por exemplo, como um Warhammer, isto é, não há um movimento certo, existe um movimento medido que era muito utilizado então em Wargames, portanto, pré-Wargames, podemos dizer modernos, portanto, eram medidos através de réguas ou através de fitas métricas, mas aqui existe uma forma de medida mais compassada, de forma a movimentar as várias unidades, de forma a movimentar as várias peças que fazem parte do jogo. Isso veio talvez também por um pouco a parte do xadrez, que também faz essa restrição, mas as próprias peças também têm um movimento específico, muitas das vezes também muito a ver com o xadrez em si. Portanto, e mais, cada peça poderá ter um movimento específico, também muito derivado ao xadrez. Estes movimentos de grelhas poderão ser então diferenciados entre peças, diferenciados entre as próprias células de grelhas, podem ter um movimento diferenciado. Por exemplo, em jogos que a própria grelha, por exemplo, representa um terreno mais difícil, um terreno mais fácil, poderá existir uma forma mais difícil de movimentar. Inclusive poderá haver grelhas que tenham células que, por exemplo, deem dano e outras que não deem. Portanto, as próprias células têm diferenciação entre si nos movimentos e como é que as peças lá serão colocadas e lá estarão. E isso tudo tem a ver com estes movimentos de grelha. As próprias grelhas poderão ter ações especiais, poderão ser lá colocadas, poderão ser diferenciadas por tokens que vão ser lá colocados por uma ou que outra razão. Portanto, este é um mecanismo que, sem dúvida, teve a sua evolução de há milhares de anos atrás até agora. Sem dúvida, muito, muito interessante toda esta evolução, todo este formato deste mecanismo, que sem dúvida é um dos mais antigos de todos. E para vermos mesmo este mecanismo em ação, ou pelo menos falar uma forma mais prática deste mecanismo de movimentação de grelha, ou de grid movement, vamos ver vários jogos, mais especificamente 5 deles, que utilizam primariamente este movimento de grelha com um mecanismo primário na sua repertório de mecanismos. E como sempre vão ser 2 aqui um bocado na mesa a falar do jogo em geral, e depois mais 3 que vamos falar por alto, mas vamos falar sobre como é que este movimento de grelha se desenrola nesses jogos. E o primeiro jogo que vai aqui à mesa é o já clássico Santorini. É um jogo para 2 a 4 jogadores com 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 20 minutos. Apesar de dizer 2 ou 4 jogadores, este é um jogo mais para 2 jogadores. É um jogo que tem uma coisa clássica em termos de grid movement, outra mais
nova. Então vamos lá ver, este é um jogo onde nós vamos ter um movimento, uma grelha simples, quadrada, mas e depois vamos poder andar em altura. Portanto, e temos vários níveis de grelha. Portanto, vamos já ver aqui na mesa o jogo assim em geral e como é que isto dos níveis de grelha funciona neste Santorini. Este é um jogo de Santorini na mesa, é um jogo normalmente para 2 jogadores. Temos aqui então as 2 peças de cada jogador e o jogo é tão simples como movimenta e constrói. Isto é, eu começando aqui por exemplo para o jogador azul, ele vai poder mover para qualquer uma das zonas que estão à volta, isto é, pode movimentar tanto diagonalmente como ortogonalmente e são basicamente quadrados as células desta grelha. Isto é uma grelha de 5 por 5 e aqui poderá mover para qualquer lado um espaço no jogo base. Depois de mover um espaço, ele vai poder construir também à sua volta um dos edifícios. Se for na parte ainda de baixo, vai construir a parte de baixo de um dos edifícios. Se for na parte de cima, ele poderá construir assim, isto é, qualquer pessoa pode construir um edifício. O Castanho pode chegar aqui e poderá construir uma parte de cima. O interessante disto é que pode haver um movimento de níveis, isto é, o jogador não é obrigado a mover só no nível mais baixo, ele pode subir um nível também com o movimento da grelha, o que é bastante interessante. Faz aquele desnível tridimensional, como foi falado há pouco. Portanto, ele pode mover para um nível acima, não pode mover para 2 níveis acima, como é este exemplo, mas pode mover para o nível acima. Para ganhar um jogo, um jogador terá que fazer uma de 2 formas possíveis, ou evitar com que o jogador adversário não se consiga mover, porque o jogador não se consegue mover se tiver 2 níveis para se mover para cima, portanto não se pode mover para aqui para cima, ou então irá se mover para o 3º nível. Claro está que há sempre uma possibilidade de haver uma defesa construindo uma cúpula por cima do 3º nível de um edifício para evitar então exatamente a vitória do jogador adversário. E o segundo jogo que vai aqui à mesa é o Arcadia Quest. Este é um jogo originalmente da Come On ou Cool Mini or Not e é um jogo de 2 a 4 jogadores, 14 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 60 minutos. Este é um dungeon crawling competitivo onde cada jogador vai ter uma equipa de aventureiros com habilidades especiais e vai ter então uma grelha modular e dentro dessa grelha modular vai ter uma grelhas fixas. Dentro das peças modulares vai ter uma grelha fixa, portanto um híbrido nesse aspecto, neste dungeon crawler competitivo que vai agora aqui à mesa para vermos mais ou menos como é que se joga e os aspectos do grid movement para este Arcadia Quest. Este é então um jogo de Arcadia Quest na mesa. Este é um jogo que tem inicialmente quadros modulares que por si só tem grelhas lá dentro, portanto tem grelha modular e grelha fixa em cada uma das grelhas modulares, portanto é um híbrido, assim se possa dizer, entre grelhas fixas e grelhas modulares. E como vocês podem ver, isto é um jogo de dungeon crawling, onde cada jogador vai ter uma guilda de aventureiros, 3 aventureiros para cada guilda, e vai ter um jogo por campaign ou por missões, onde nós vamos ter um certo objetivo para cada uma das missões. Neste caso, por exemplo, seria fugir aqui por este lado daqui, portanto teríamos que apanhar este portal para chegar aqui e fugir desta zona, tentando ou não destruir estes monstros. Os monstros dão-nos dinheiro, dão-nos artefatos, etc, etc. E o jogo é tão simples, onde vamos escolher então cada jogador vai jogar com a sua guilda e vai escolher cada um destes heróis e vai poder mover esse herói um espaço
e sempre ortogonalmente. O movimento então não é permitido. E tem outras regras, que é não pode passar por paredes. Portanto, ele não pode passar por paredes. Pode sim passar por paredes ou portas abertas. Também não pode passar por portas, até porque uma das ações é abrir uma porta. Vamos ter 3 pontos de movimento para movimentar então os nossos heróis e não podemos terminar no mesmo sítio, mas podemos, por exemplo, passar por um outro local, assim certo, por outro herói. A outra coisa que podemos fazer é atacar os vários monstros. Podemos atacar à distância se utilizarmos um arco, que é o caso aqui desta personagem. Pode ter atacar a uma distância e cada arma, o ataque à distância de cada um deles, daqueles personagens, depende da arma que tiverem a usar para esse ataque. Por exemplo, aqui esta arma usa 6 dados para atacar. Portanto, o jogador vai lançar esses 6 dados para o seu ataque e se for à distância vai ter que lançar arcos. Portanto, seria 3 acertos à distância. Isto seria um acerto, portanto seria um acerto qualquer, portanto seria 4 acertos. E para dar aqui neste, que tinha apenas 5, ou então aqui neste, que tinha apenas 2, este matava automaticamente. Se atacasse aquele dali, feria-o quase mortalmente, na verdade. Portanto, então é um jogo simples nesse aspecto. É então um jogo sobre movimento, sobre ataque e movimento em grelha, que ao mesmo tempo é modular e fixo em partes dos módulos. É este então Arcadia Quest. E depois de vermos aqui na mesa como é que se mais ou menos jogam e como é que os movimentos de grelha se aplicam ao jogo, vamos falar aqui um pouco sobre outros 3 e começamos com um já clássico jogo de movimento de grelha e cooperativo. É A Ilha Proibida, originalmente da Graham Wright, numa edição em português da Devir. Este é um jogo para 2 a 4 jogadores, 10 ou mais anos de idade, dura mais ou menos 30 minutos. Aqui vamos então ser exploradores que chegam a uma ilha para adquirir artefatos mágicos que querem levar para si. Mas quando chegam lá, a ilha começa a afundar e o objetivo é adquirir pistas representativas de carta dos vários artefatos para depois chegarmos aos templos desses artefatos e conseguimos levar esses artefatos. E é uma grelha de movimento, mas uma grelha modular e não simétrica, que poderá ser simétrica, mas como é modular podemos colocá-la de várias formas, muito também à semelhança como vimos no Arcadia Quest. É um jogo então em que cada peça, cada módulo é uma só casa que vai ser disposta de uma certa forma, dependendo do cenário, assim se possa dizer, e todas essas casas vão poder ser movimentadas, normalmente de forma ortogonal, mas também poderão ser de forma diagonal por um poder especial. Portanto, estas peças têm, ou não só são modulares, como vão modificando-se durante o jogo e inclusive vão poder desaparecer durante o jogo. Portanto, é uma grelha viva, uma grelha dinâmica, muito interessante, sem dúvida. Um movimento de grelha dinâmico, onde a própria grelha vai modificando-se ao longo do jogo. Portanto, é uma forma diferente de movimento de grelha. Os próprios jogadores movimentam-se de formas diferentes, podendo saltar de um lado para o outro como um aviador, podendo andar nas diagonais como explorador, mas normalmente só poderão andar de casa em casa e fazendo o que nós chamamos de escoamento da água, porque a ilha vai afundando. Portanto, é um jogo muito divertido, com um mecanismo de grelha dinâmico, vivo, que não é estático, com movimentos diferenciados, casas diferenciadas. Muito, muito bom em termos deste vários mecanismos. Este mecanismo, sem dúvida, muito aprimorado. Este mecanismo de movimento de grelha, muito aprimorado nesta Ilha Proibida. Outro também, acho que bastante conhecido, é o Takenoko. Este é um jogo originalmente da Bombix,
E é um jogo para 2 a 4 jogadores, 8 ou mais anos de idade, dura mais ou menos 45 minutos. Aqui vamos gerir um jardim onde está um pequeno panda oferecido e nós vamos poder mover o panda, vamos poder mover o jardineiro e vamos poder construir o nosso jardim através de peças. E esse movimento do panda e do jardineiro é feito numa grelha também dinâmica que vai crescendo e vai modificando-se ao longo do jogo. Portanto, cada peça não é uma peça quadrada. A maior parte daqueles que falámos aqui eram de peças quadradas, inclusive a Ilha Proibida que falámos agora. São peças hexagonais para dar então uma forma de movimento diagonal, e aqui vamos então utilizar os vários componentes para depois fazermos objetivos, isto é, vamos poder mover o panda para comer e fizemos objetivos de comida. Vamos mover o jardineiro para fazer crescer bambu, para não só o panda comer, como também para fazer objetivos de bambu. Vamos poder fazer crescer o nosso jardim colocando novas peças, portanto dinamicamente vamos criando uma grelha para depois fazermos também objetivos de jardim. Portanto, é um jogo muito interessante onde vamos, um action selection, onde vamos escolher duas ações, possivelmente 3 ações, e essas ações vão permitir mover o panda, mover o jardineiro, colocar novas peças, aumentar o nosso jardim, irrigar várias partes do jardim, tudo para fazer objetivos representativos por cartas. Portanto, é um jogo onde o movimento, a grelha é dinâmica novamente, viva, também vai-se modificando, vai tendo vários tokens que vão modificando as regras das casas, vai crescendo bambu em cada uma das células da grelha, portanto, uma modificação das células, uma modificação da grelha em si, também muito bem feito este Grid Movement para o Takenoko, muito interessante. E o último jogo é o Adrenaline. Este é um jogo de 3 a 5 jogadores, 12 ou mais anos de idade, demora mais ou menos 1 hora e é da Chex Games Edition. Este é um jogo que então é uma representação de board game de jogos tipo Unreal Tournament ou Quake Tournament, onde nós vamos ter um mapa que vai ser uma grelha de quadrados e onde nós vamos poder movimentar os nossos personagens, nossas peças, nossas miniaturas, para depois atacarmos os outros de forma a conseguirmos fazer os frags, as mortes. Portanto, é um jogo de ação que tem vários mecanismos, apesar de ser um jogo muito temático sobre videojogos e sobre este estilo de jogo, é um jogo também com uns certos mecanismos euro. Portanto, neste caso são mapas fixos de grelhas fixas que não vão ser modificados dinamicamente, mas vão modificando-se um bocadinho as células também um pouco, porque vão ter vários tipos de objetos que podem ser apanhados, cartas que podem ser apanhadas, e isso tudo vai estar lá, power-ups, etc, e essas células também vão poder ter essas modificações, mas a grelha em si vai ser fixa. Os personagens movimentam-se quase freeform entre grelhas, com uma movimentação muito simples, e é um jogo de cartas onde nós vamos fazer ataques, movimentação, e vamos fazer ações de movimentação em grelha, ataques aos outros jogadores, utilização de armas especiais para fazermos combos, etc. É um jogo muito divertido, caótico, um bocado super rápido se for bem jogado. É um jogo muito interessante, com um movimento de grelha quase clássico, fixo, mas na mesma não deixa de ser muito interessante este jogo do Adrenaline. E foram estes então os jogos que deram para falar sobre este Grid Movement, este mecanismo que sem dúvida é um dos mais antigos mecanismos de jogos de tabuleiro de todos, desde o antigo Egito e da Mesopotâmia até
aos jogos modernos, passando pelos clássicos xadrez e damas, pelos RPGs e wargames clássicos como Dungeons and Dragons e outros tipos de RPGs. Muitos destes então tiraram o freeform do movimento, basicamente quiseram dar regras de movimento em vez de caos, isto é, quiseram dar ordem ao caos de que poderia ser um movimento caótico, seja num jogo como o xadrez, que então é um jogo regrado em termos de movimentos e de movimentos diferenciados por peças, como por exemplo um wargame mais moderno que tirou o caos ou então a difícil percepção de como é que uma unidade se move e a distância entre as unidades para em vez de usar um instrumento métrico, usar então um instrumento de medida, usar então grelhas para mais fácil visualizar e também para mais fácil fazer o movimento das várias peças. Portanto, é um mecanismo de controlo, de regra, um mecanismo estruturado para tirar o caos dos jogos. Mas claro, como já se viu nestes jogos todos, desde o Senet até ao Santorini ou outros jogos, tudo isso veio evoluindo e principalmente, claro, nos dias de hoje, cada jogo que tem um grid de movimento tenta melhorar ou então tenta variar este movimento. Muitos deles continuam a ter muita inspiração em xadrez e em damas, como aquele que tivemos ali a ver, como o Santorini, como os jogos da GIMF ou outros jogos desse género muito abstratos, mas também muitos deles tentam modificar e redefinir este movimento de grelha para inovar e continuar a fazer sempre uma evolução e uma renovação deste jogo, desde habilidades especiais ou movimentos diferenciados, que na verdade não é novo, mas movimentos mais diferenciados ainda, células especiais, locais especiais nas células, deixando modificação dinâmica da grelha e das células em si. Portanto, vários tipos de movimento de grelha, de composição de grelha que foram evoluindo ao longo dos tempos, que foram dando a estes jogos uma nova dinâmica que sem dúvida pode ser muito divertida para muito boa gente. Ficamos por aqui sobre o que é este mecanismo de grid movement ou movimento de grelha ou em grelha. E é tudo. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.